capítulo 11, do verso 17 ao verso 34. Queridos, embora nós vamos iniciar a leitura a partir do verso 17 até o verso 34, do capítulo 11 de 1 Coríntios, porém, os versículos que nós vamos trabalhar esta noite serão do verso 20 até o verso 34, se assim o Senhor nos permitir. Vamos iniciar a leitura. Observem bem o que Paulo diz à igreja localizada em Corinto. Paulo inicia assim: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos, divisões entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque, ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas, onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Verso 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem bebe e come sem discernir o corpo, come e bebe juízo, condenação para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo, condenação. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Vamos orar mais uma vez. Santo, amado e bendito Deus, nós somos muito gratos ao Senhor, porque aprove ao Senhor nos trazer aqui. Foi a tua vontade, Pai, que todos nós estivéssemos aqui, e nós queremos te louvar, te glorificar e te bendizer por isso. Obrigado pela tua palavra que está aberta, que esta tua palavra, Pai, uma vez aberta, lida, proclamada, ela traz bênção à nossa vida, mas ela também traz condenação àqueles que não creem nela. Nós pedimos ao Senhor que derrame sobre cada um de nós aqui a tua graça, o teu favor, o
teu beneplácito, a tua bondade, a tua paz. Que a tua paz invada nosso coração na leitura da tua palavra. Que o teu consolo e conforto inunde nosso ser, meu Deus, nos transformando, nos regenerando e fazendo de nós pessoas diferentes a cada dia. Ser conosco, nos ajuda, nos abençoa, no nome de Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Amém. Queridos, eu gostaria de trabalhar com vocês hoje este texto de Coríntios, capítulo 11, onde Paulo nos adverte quanto à ceia do Senhor. E nós devemos participar da ceia do Senhor com muita seriedade. Nós devemos participar da ceia do Senhor com muita reverência. Nós devemos participar da ceia do Senhor como cristãos que realmente entendem e compreendem o significado real, verdadeiro, único e autêntico da ceia do Senhor. A ceia do Senhor, meus queridos, ela é um ato de adoração. Quando eu venho à igreja ou quando eu estou em qualquer outro lugar onde a ceia do Senhor é servida, eu preciso ter em mente, em primeiro lugar, que a ceia do Senhor é um ato de adoração. Quando eu tomo o pão e tomo o cálice, fazendo isso de forma respeitosa, reverente ao que está na minha frente, a ceia do Senhor, eu estou adorando, louvando, bendizendo e engrandecendo o nome de Deus em Cristo Jesus. A ceia do Senhor, além de ser um ato de adoração, ela nos é servida como uma refeição cerimonial. A Santa Ceia, ela é uma cerimônia, ela é um rito, ela é um ritual que as igrejas cristãs, verdadeiramente cristãs, promulgam, proclamam. Então ela é um ato de adoração e ela é também uma refeição cerimonial. Porém, ela não é uma refeição para matar a nossa fome física, não. Ela é uma refeição cerimonial para alimentar a minha vida espiritual com Deus que está em Cristo Jesus. Essa refeição, ela é servida aos servos de Cristo, que participam do pão e do vinho em memória do seu Senhor. Se vocês perceberam, Cristo nos ordena, nos manda tomar tanto o pão como o vinho, o cálice, em memória dele. Ou seja, quando eu tomo o pão, quando eu tomo o cálice, eu faço isso e me relembro e rememoro aquilo que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. E em celebração de reconciliação com Deus através da morte de Cristo. Quando eu tomo pão, quando eu tomo o cálice em memória de Cristo, eu me lembro que um dia, na cruz do Calvário, o sangue de Cristo foi vertido por mim. E consequentemente, eu fui reconciliado com Deus na obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Eu preciso ter algumas informações que me são muito caras, muito prezadas, e eu preciso passar para os irmãos. Preciso dizer aos irmãos que quando eu tomo pão, esse pão ele não se converte em corpo material. Quando eu tomo pão para cear, este pão ele não se converte no elemento material ou no próprio corpo de Cristo. Não. O pão ele me faz lembrar que um dia o meu Senhor foi crucificado em carne material. Porém, o pão não se transforma no corpo de Cristo. Igualmente, quando eu tomo o cálice e bebo o cálice, eu não estou tomando o sangue de Cristo. Materialmente falando, o cálice não se transforma em sangue de Cristo. Mas o cálice me faz lembrar que um dia o sangue de Cristo Jesus foi derramado em meu favor. E isso me traz reconciliação com Deus.
quando eu estou à mesa, quando eu estou diante do cálice e do pão, eu preciso dar graças a Cristo por sua obra suficiente, completa e perfeita, obra de salvação. Quando eu tomo o pão e quando eu tomo o cálice, eu devo agradecer a Deus por sua obra salvífica, que é suficiente, que é completa, que é perfeita e que é única. Queridos, quando eu tomo o pão e quando eu tomo o cálice, eu preciso ter eu preciso lembrar de algo muito importante. Cristo morreu apenas uma vez. Apenas uma vez. Cristo foi crucificado apenas uma vez. Cristo verteu seu sangue na cruz apenas uma vez. E por que é que ele fez isso uma única vez? Porque o que ele fez foi perfeito. Não há necessidade de Cristo morrer indefinidas vezes. Ele fez isso apenas uma vez, porque a obra dele é suficiente, é suprema, é completa, é perfeita. O que é que isso me faz pensar? Quando eu tomo o pão e quando eu tomo o cálice, eu não estou crucificando a Cristo novamente. Eu não estou fazendo com que ele sofra novamente. Eu não estou fazendo nada disso. Eu só estou apenas me lembrando de algo que ele fez há muitos e muitos anos, de forma completa, de forma perfeita, de forma santa, de forma sacrificial. Eu também preciso dizer a vocês que comer o pão e beber o cálice do Senhor, isso procede de fé. Isso procede de fé. Quando eu estou diante da mesa do Senhor e vejo o pão e vejo o cálice, eu preciso ter fé para participar desse momento. O que me faz participar desse momento e me lembrar da morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário chama-se fé. Eu não vi Cristo morrer na cruz do Calvário e nenhum de vocês aqui viu. Ninguém testemunhou com seus próprios olhos o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. Nós não testemunhamos disso. Mas ao participar da ceia do Senhor com fé, eu estou dizendo, embora meus olhos não tenham visto, embora eu não tenha sido uma testemunha ocular daquela ocorrência, eu creio que isso ocorreu. Eu tenho fé que isso aconteceu. Eu não preciso ver com meus próprios olhos, mas Deus, em Cristo Jesus, fez isso, essa reconciliação com o homem. Então é necessário que nós participemos da ceia do Senhor com fé, não com sabedoria humana. Eu creio naquilo que eu não posso contemplar com meus olhos, mas eu tenho certeza daquilo que foi realizado. Hebreus 11, versículo 1. Queridos, depois de tudo isso que eu disse, o que a ceia do Senhor representa para o crente em Cristo Jesus? Quando eu tomo pão, quando eu tomo cálice, o que é que isso representa para mim, que sou crente em Cristo Jesus? Algo divino, algo maravilhoso, comunhão com Cristo pela fé. Ou seja, quando eu tomo pão e quando eu tomo o cálice do Senhor com fé, rememorando aquilo que Cristo fez por mim na cruz do Calvário, isso me mostra que eu tenho comunhão com Ele, pela fé, pela fé. Queridos, eu sinto no meu coração, verdadeiramente, que Cristo Jesus é o Deus Filho, é o Deus encarnado. Ninguém consegue tirar isso do meu coração. Ninguém consegue arrancar essa verdade de mim. Eu creio. Marcelo, mas você não viu, mas eu creio. Pela fé que é dom de Deus colocado na minha vida. E assim eu prossigo, com firmeza, com esperança, consolado, confortado. Eu costumo dizer que, se eu não tenho esperança em Cristo Jesus, eu sou um desgraçado. Se eu não creio em Cristo Jesus,
e na sua obra salvífica, eu sou uma pessoa desgraçada. E o que isso quer dizer? Uma pessoa que não crê na graça redentora que está em Cristo Jesus. Eu sou alguém que é imerecedor desse amor. Eu não mereço esse amor, mas Deus em Cristo Jesus quis confiá-lo a mim, quis concedê-lo a mim, quis dá-lo a mim. Louvado a Deus por isso. Quando eu participo da ceia do Senhor, eu mostro para mim mesmo que eu tenho comunhão com Cristo pela fé. E o que essa fé mostra para mim que Deus em Cristo Jesus fez por mim? Essa comunhão me mostra que o Deus Filho se fez homem como nós, para nos fazer filhos de Deus como Ele é. Pela fé, o Deus Filho desceu à terra para que um dia eu ascenda, eu vá aos céus. Ele aceitou a nossa mortalidade para que um dia nos céus nós sejamos imortais. Cristo tomou sobre Ele a minha limitação e a minha fraqueza para me fortalecer com a sua infinita graça, amor e misericórdia. Deus, Filho, Jesus Cristo, se encarnou e recebeu sobre Ele a nossa pobreza. Porém, Ele nos transferiu a sua riqueza. Jesus Cristo tomou sobre si o peso da nossa injustiça para nos fazer justos, para nos dar justificação, para nos dar a graça de um dia herdarmos o céu. Queridos, Cristo, por meio do Espírito Santo, concede aos seus adoradores um verdadeiro gozo da sua presença pessoal. E Cristo Jesus, Ele é Deus, porém, Ele é Deus pessoal. Ele é Deus que se relaciona com os seus. Cristo se relaciona. Quando eu tomo o pão, quando eu tomo o cálice, eu me lembro que eu tenho comunhão com Cristo. E me lembro que Cristo se faz presente em todos os momentos da minha vida. Quando vocês olharem para o cálice, quando vocês olharem para o pão, vocês deem graças a Deus, porque Cristo se faz presente. Cristo se faz presente. E Cristo nos atrai à comunhão com Ele de forma gloriosa e real. A comunhão que Deus tem conosco na pessoa de Cristo Jesus é uma comunhão gloriosa, é uma comunhão real, é uma comunhão que pode ser sentida por cada um de nós. Porém, agora, voltando ao texto, nós vamos trabalhar um pouco. Há aqueles que, por meio da fé, participam da ceia do Senhor. Eu preciso dizer alguma coisa para vocês e para mim, em primeiro lugar. Se nós olharmos o verso 23 até o verso 25, nós vamos ver o seguinte, que Paulo diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. E quando Paulo fala isso, Paulo nos faz lembrar algo muito importante com relação à ceia do Senhor. Nós não podemos nos esquecer em momento algum que a ceia do Senhor, ela nos mostra e ela se refere ao Senhor, e me esquecer da morte do meu Senhor. É impossível que eu tome o pão e o cálice e me esqueça que um dia Cristo morreu por mim. E algo interessante, meus irmãos, no verso 23, é que Paulo diz que na noite em que foi traído por Judas Iscariotes, Jesus ordenou àqueles apóstolos e a todos nós que nós deveríamos
ter este momento ou essa refeição cerimonial por diversas vezes. E aí Paulo diz que Jesus deu graças, partiu o pão e disse: isto é o meu corpo. Importante nós lembrarmos que Jesus Cristo, quando institui a ceia do Senhor, ou a Páscoa do Senhor, Jesus não tinha morrido ainda. Jesus ensina isso para os seus discípulos em vida. Para quê? Para que uma vez que Jesus estivesse morto, seus discípulos não se esquecessem de forma alguma que quando, ao tomar a ceia do Senhor e o pão, eles não se esquecessem que o seu Senhor morreu por amor. Primeiro, Cristo morreu para glorificar o Pai, mas também em amor a cada um dos seus. Algo também importante, meus queridos irmãos, no verso 20, 21 e 22, nós temos que nos lembrar de algo muito importante, que essa refeição, ou que essa nutrição espiritual que Deus nos dá em Cristo Jesus, é algo que deve ser feito de forma comunitária. É uma nutrição, uma refeição ou um rito comunitário. Paulo diz: quando vocês de Corinto, da igreja de Corinto, vocês se reúnem em algum lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Vocês estão se reunindo para participar de um momento, porém este momento não é a ceia do Senhor. Vocês estão confundindo tudo. Embora vocês tenham pão e tenham cálice, vocês não estão tomando a ceia do Senhor. Por quê? Paulo explica: ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Aqueles irmãos de Corinto estavam se esquecendo que a ceia do Senhor, ela deve ser tomada de forma comunitária. Nós devemos participar da ceia do Senhor aguardando um ao outro. Nós não estamos aqui para matar sede ou para matar fome. Nós estamos aqui para ser alimentados espiritualmente, todos juntos. Nós não estamos aqui para sermos alimentados individualmente falando, porém estamos aqui reunidos para sermos alimentados comunitariamente. Isso é muito importante. E Paulo diz assim, meus queridos irmãos, que cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Aqueles irmãos estavam comendo demais, bebendo vinho demais e se embriagando, e se fartando demais e esquecendo-se uns dos outros. E nós não devemos fazer isso, porque Jesus Cristo nos dá um belo exemplo de humildade, quando Ele, ao instituir a ceia, ao ordenar que nós participássemos da ceia do Senhor, Ele participa da ceia do Senhor com aquele que o traz. Com aquele que o traz. Ou seja, embora Judas Iscariotes fizesse parte dos discípulos de Cristo Jesus, Judas Iscariotes não era um cristão verdadeiro. Judas Iscariotes não era um cristão convertido aos pés da cruz. Judas Iscariotes, ele banalizou o momento da ceia do Senhor. Judas Iscariotes, ele banalizou porque ele traiu o próprio instituidor, aquele que daria o seu corpo e o seu sangue para redimir e reconciliar. E Jesus Cristo participa comunitariamente com seus discípulos da ceia que ele acabara de instituir. Ou seja, quando eu tomo a ceia do Senhor comunitariamente, eu não posso olhar para o lado e dizer assim: ó, este querido é indigno de participar da ceia, esta querida, ela não deve analisar a ceia. Não é assim que devemos fazer. Nós devemos proclamar o que a ceia do Senhor significa verdadeiramente falando, mas ao tomar a ceia, eu não devo julgar o meu irmão. Eu não devo julgar. Porque Jesus Cristo não fez isso com Judas Iscariotes. E Judas participou da ceia como todos os outros apóstolos que após a morte de Cristo permanecerão firmes aos pés da cruz.
A ceia do Senhor, ela se refere à morte de Jesus Cristo, mas ela também se refere a uma nutrição comunitária. Ou seja, nós devemos participar da ceia do Senhor em comunhão com nossos irmãos pela fé, com implicações sobre como nos relacionamos com nossos irmãos em Cristo Jesus. E eu pergunto para vocês novamente, como é que nós estamos nos relacionando com nossos irmãos? Como é que nós estamos participando da ceia do Senhor, julgando um ao outro, nos rebelando um contra o outro, ou suportando, amando e sustentando um ao outro? Quando vocês participarem da ceia do Senhor junto comigo, lembrem-se que a ceia representa, a ceia se refere à morte de Cristo Jesus, mas a ceia também me faz relembrar que eu tenho comunhão com vocês. Agora, de que forma que eu estou tendo comunhão com vocês? A comunhão que eu tenho com vocês é uma comunhão bíblica, uma comunhão que traz paz, uma comunhão que busca paz, uma comunhão que busca dizer a verdade a qualquer preço aos irmãos, uma comunhão de amor, uma comunhão de respeito, uma comunhão de fraternidade. Porém, essa fraternidade não me permite ver vocês no pecado e falar, continue no pecado, ou vocês olhem para mim e falam, pode continuar do jeito que você está. Não. Quando eu tenho comunhão com os irmãos, eu preciso olhar para vocês e vocês para mim, e nós nos sustentarmos na palavra de Deus e dizer, irmão, a forma como você está andando está errada, volte para as Escrituras. Marcelo, a forma como você está lidando com essa situação não é bíblica, volte para as Escrituras. A Santa Ceia me faz lembrar isso. Eu vivo comunitariamente, eu não vivo de forma individual. Mais uma coisa, meus queridos irmãos, a ceia do Senhor, ela me faz lembrar, além da morte do Senhor e da nossa vida em comunidade cristã, a ceia do Senhor, quando eu olhar para o pão e olhar para o vinho, ela me faz lembrar também que Cristo está presente. E Cristo sempre está presente, porque afinal de contas Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, com todo o seu ser, inclusive na ceia do Senhor. Mas, queridos, quando eu olhar para o pão e para o vinho hoje, para o cálice hoje, eu vou me lembrar com esperança que eu não fui deixado aqui na terra esquecido, eu não fui abandonado aqui ao léu da sorte, até porque léu da sorte não existe. Mas quando eu olho para as Escrituras, no verso 26, Paulo me fala assim, por quê? Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, vocês estarão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha, até que Ele volte. Ou seja, quando eu participo da ceia do Senhor, estou gritando para todo mundo, o meu Salvador que morreu voltará. Ele voltará porque Ele ressuscitou, porque Ele ressurgiu. Então eu grito para todo mundo, ao participar da ceia, que Jesus Cristo está vivo e um dia voltará. E Ele voltará para quê? Para levar a sua igreja, levar o seu povo aos céus, ao reino de luz que nós conversamos na semana passada. Então, olha que coisa impressionante, maravilhosa. Quando eu tomo a ceia do Senhor, olha quantas coisas lindas eu relembro, eu sinto com fé que Cristo morreu, aleluia, Ele morreu, mas Ele ressurgiu, aleluia. Que eu preciso participar da vida comunitária da igreja, eu preciso amar os meus irmãos, eu preciso conduzir os meus irmãos, e eu preciso ser conduzido por vocês também. Isso é comunidade cristã. Mais uma coisa, quando eu participo da ceia do Senhor, estou gritando em alto e em bom som que o meu Salvador voltará. Louvado seja o nome do Senhor eternamente, por todas essas verdades.
Porém, meus irmãos, eu preciso colocar para vocês aqui algumas coisas práticas de como nós devemos participar com seriedade, reverência e responsabilidade da ceia do Senhor. E esse momento prático, ele está do verso 27 até o verso 32. E olha só o que Paulo fala com muita autoridade, a autoridade dada pelo Santo Espírito a ele. Olha o que Paulo diz: por isso, depois de tudo isso que eu disse a vocês, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Meus queridos, eu quero dizer algo para vocês aqui. Toda ceia eu digo isso, toda ceia. Olha só, algumas vezes em algumas igrejas, quando eu percebo que a ceia está sendo servida, eu vejo, porque eu estou aqui, eu vejo todos vocês, eu vejo que alguns crentes não pegam a ceia. E aquilo me incomoda. Fala, gente, eu sei que aquela pessoa é crente em Jesus Cristo e eu sei que ela participa da mesa. Por que essa pessoa não pegou o pão e o cálice? Aí depois eu fico sabendo que essa pessoa, por essa pessoa vai dizer assim: olha, eu estava em pecado, e por estar em pecado eu não poderia participar deste momento. Queridos, isso é uma mentira. Isso é uma mentira. A Bíblia não nos fala que porque nós estamos em pecado nós não podemos participar da ceia. A Bíblia não fala isso. Eu vou dizer algo para vocês bem sério. Eu estou dizendo isso. Quando uma pessoa não participa da ceia, sabendo de tudo isso que nós dissemos, quando a pessoa não participa da ceia do Senhor porque está em pecado, isso quer dizer uma coisa: que essa pessoa não deseja abandonar a vida de pecado. Por isso ela não participa da ceia do Senhor. Por isso ela está dizendo o seguinte: o que vale mais é a minha vida em pecado do que a ceia do Senhor. Eu quero continuar a minha vida de pecado e por isso não quero participar da ceia do Senhor. Por isso, meus queridos, eu quero colocar para vocês algo com muita reverência: jamais façam isso. Jamais façam isso. Porque no verso 28, Paulo diz assim: examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba o cálice. Queridos, nós somos pecadores. Isso é real, isso é bíblico. Porém, nós somos pecadores reconciliados por Deus em Cristo Jesus, quando Ele verteu o seu sangue na cruz do Calvário. Isso nos torna homens e mulheres justificados. Ou seja, Deus nos vê pessoas justas, embora ainda pecadores, pessoas pecadoras. Ou seja, examine-se. Digam a Deus que, embora vocês sejam pecadores, vocês creem na obra redentora, salvífica, completa e perfeita que está na obra suprema de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Por favor, não deixem de participar da ceia do Senhor. Peçam perdão. No verso 30, Paulo diz assim, no verso 29: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo ou condenação para si. Queridos, eu acabei de dizer aqui uma série de informações para vocês de discernimento, ou de compreensão, ou de entendimento do que é que significa a ceia do Senhor. Portanto, uma vez que nós compreendemos o que significa a ceia do Senhor, nós devemos tomá-la com total reverência, respeito perante os elementos. Verso 30: eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Pessoas que, ao tomarem a ceia do Senhor de forma indigna, de forma displicente, de forma a banalizar a ceia do Senhor, foram tocadas pela ira de Deus. E não se enganem, a ira de Deus, ela acontece.
queridos, é necessário que nós participemos da ceia do Senhor com responsabilidade e com seriedade, entendendo o que a ceia representa. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Ninguém aqui se autocondena. Ninguém aqui se autocondena. Mas a ira do Senhor é derramada sobre aqueles que tomam da ceia do Senhor de forma indigna ou de forma banalizada. Por isso há muitos que dormem ou morrem. Por isso que há muitos fracos e muitos doentes no meio do povo de Deus. Verso 32. Mas, quando julgados por Deus, somos disciplinados por Ele, para não sermos condenados com o mundo. Ou seja, se o Senhor nos disciplina, se o Senhor nos mostra o caminho errado pelo qual estamos trilhando, isso é por amor. Por que por amor? Para que nós não sejamos definitivamente condenados com o mundo. Para que não sejamos definitivamente condenados com o mundo. 33. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperais uns pelos outros. É por isso que nós esperamos uns pelos outros. Isso não é algo, não é um mero ritual, não. Isso é uma celebração que nós fazemos de forma comunitária. Por quê? Hoje a gente veio para o culto, eu, minha esposa e nossa filha, conversando a respeito do que é igreja. Do que é igreja. O que é que nós estamos fazendo aqui? Quando você saiu da sua casa, quando eu saí da minha casa, o que é que nós viemos fazer aqui? Se vocês me disserem assim, nós viemos aqui buscar a face de Deus, eu digo para vocês, vocês não vieram aqui para fazer isso. Nós viemos buscar aqui a presença de Deus, vocês não vieram aqui para fazer isso. Porque a igreja não é onde eu vou buscar a face de Deus e nem vou buscar a presença de Deus. Se fosse assim, nós falamos assim, vamos lá onde Deus habita. Deus não habita aqui. Deus habita todos os lugares ao mesmo tempo, com todo o seu ser. Ele está aqui, Ele está aqui. Mas Ele não habita lugares feitos com mãos humanas. Com mãos humanas. Ou seja, por que é que a igreja existe? Para que um grupo de homens e mulheres, crianças, idosos, jovens, homens e mulheres maduras, se encontrem para adorar o único e suficiente Deus que enviou o seu Filho ao mundo para morrer pelos pecadores e reconciliar esses pecadores com Deus. É por isso que nós estamos aqui, para adorar. Marcelo, a igreja serve para isso? Serve para isso, para adorar. Irmãos, há algo melhor do que adorar? Não. Marcelo, posso adorar na minha casa? Adore em casa. Posso adorar no meu trabalho? Adore no trabalho. Posso adorar em qualquer lugar que eu esteja? Adore em qualquer lugar que você esteja. Aqui também é um lugar para isso. Aqui também foi feito com essa intenção. Reunião, comunhão, comunidade. Queridos irmãos, são verdades tão maravilhosas, tão magníficas, que enchem nosso coração de paz, consolo, conforto. São palavras do apóstolo Paulo que nos fazem render aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. O que Cristo fez é supremo. O que Cristo fez é definitivo. Nós não precisamos de mais nada além daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. E quando eu olho para o pão, e quando eu olho para a ceia, eu preciso me lembrar disso. E me lembrar também que Cristo se faz presente em nosso viver e na vida desta comunidade. Que Deus nos fortaleça, que Deus nos abençoe e que Deus coloque a sua verdade em nosso coração. Em nome de Cristo.